Narciso, na mitologia, é aquele que se apaixona por si mesmo. E no senso comum, utilizamos a expressão narcisista, em geral, de forma depreciativa. Só que na psicanálise, narcisismo tem uma dimensão bem mais ampla. Posso afirmar que a nossa personalidade é composta de uma porção narcisista, decorrente de uma fase narcisista da nossa infância. Esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje do curso Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. Bom pessoal, estamos aqui no livro Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung, capítulo 5. Você pode seguir tanto pelo livro, mas também pelo resuminho que está aqui, que eu mando lá no grupo do Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi. Se você quiser participar, manda uma mensagem falando que é fulano de tal, por favor me inclua no grupo que eu coloco você lá. Pois bem, o assunto de hoje então é narcisismo. Falei no começo do vídeo que é um conceito importantíssimo em psicanálise, e inclusive o capítulo de hoje do livro chama-se Narcisismo. E começa dizendo logo de cara, fazendo referência a um texto de 1914 de Freud chamado Para Introduzir o Narcisismo ou Introdução ao Narcisismo. Tem a famosa passagem que o Freud vai questionar que para que ocorra a passagem do autoerotismo para o narcisismo é necessário que ocorra uma nova ação psíquica. Falei na aula passada, naquela divisão do fase oral, fase anal, fase fálica, eu coloquei essas fases, essas pequenas fases em 3 grandes fases, que é o autoerotismo, o narcisismo e o amor de objeto. Coloquei para vocês da seguinte maneira: no autoerotismo o prazer está localizado no próprio corpo, porém sem a consciência desse corpo, sem uma autoconsciência, sem uma consciência de si. Quando você pensa no narcisismo, sim, você tem agora um prazer no corpo, mas uma consciência de si. Se você pegar emprestado aquilo que o Lacan fala no estádio do espelho, é o apaixonamento pela própria imagem, tal qual Narciso se apaixona por si mesmo, refletido no lago. E da mesma forma que foi um engano para Narciso, Lacan vai dizer que há um engano no estádio do espelho, em que a criança ela se identifica com uma imagem já pronta, porém, em termos de maturação do corpo, ainda é um corpo insuficiente. Por isso que ele fala que vai da insuficiência para a antecipação. A insuficiência de um corpo na antecipação de uma imagem total, que sempre estaremos insuficientes, sempre estaremos aquém dessa imagem. Pois bem, vive essa fase narcísica, essa fase de apaixonamento por si mesmo, a fase em que a criança começa eu, me dá, é meu, que você encontra por aí os famosos eu, por exemplo, mas eu, por exemplo, e eu, por exemplo. Quanto é gostoso falar eu. Faça um teste, né? Chega para uma pessoa e fale o nome completo dela para ela. Você vai ver um sorriso se abrindo assim, né? Nada mais prazeroso para os nossos ouvidos que escutar o nosso nome. E ao final desse narcisismo eu tenho, então, ocorre o complexo de Édipo. O complexo de Édipo tem toda a drama edípica, que você vai encontrar no meu curso Édipo do Zero. Tanto é que eu nem vou entrar nesse livro no Édipo, porque eu já fiz um curso inteiro sobre Édipo. Então se você quer assistir sobre Édipo, vá lá no meu canal, Édipo do Menino, Édipo da Menina, bem interessante, baseado no livro do Nasio, chamado Édipo. Enfim, então esse narcisismo tem lá o seu ápice, começam os conflitos edípicos, aparece então a ameaça de castração, a resolução desse narcisismo, a criança sai dessa fase narcísica, ela entra então no tal do período de latência, em que essa sexualidade ela vai de alguma forma adormecer, vai ficar muda, vai ficar silenciosa, e na puberdade ela reaparece. Essa é a história. Nesse livro, então, ele começa com essa referência ao texto de 1914, e como existe um conceito quando se fala de narcisismo, que é libido, que é usado o tempo todo, que aqui no livro eles fazem uma localização. Como é que eu penso o que é libido? Então ele parte da ideia do impulso, ou a pulsão, a trip. Lembrando que são várias pulsões, mas algumas aulas atrás, 2 aulas atrás, falamos de dois grandes tipos. A pulsão de autoconservação e a pulsão sexual. No livro faz essa divisão, autoconservação ou pulsão sexual, e vai chamar a pulsão sexual de libido. Na verdade, o mais correto é dizer que a energia da pulsão sexual chama-se libido. Você vai encontrar isso no compêndio da psicanálise do Freud, ele fala isso, a energia da pulsão sexual chama-se libido, e até comenta assim
porém a energia da pulsão de morte não temos um nome correlato ao que nós chamamos de libido. E aí então dessa divisão ainda vai colocar que a libido ela pode ser tanto o libido do ego quanto o libido do objeto. E olha que ideia muito interessante. É uma relação quantitativa entre elas, que o Freud vai dizer que quando você aumenta a libido no objeto, a libido do ego se empobrece. Quando você investe a libido no ego, a libido do objeto que se empobrece. Então fica numa relação de quando eu coloco em uma esvazia a outra, eu coloco na outra esvazia uma. E fica nessa posição assim. Então, o que o Freud vai chamar? Ele vai dizer que quando eu tenho investimento no ego, eu vou caracterizar um estado psicológico. Quando eu tenho investimento no objeto, eu caracterizo um outro estado psicológico. Vai dizer assim, quando está focada no ego, ele chama isso de estado de luto. Por que estado de luto? Porque existe um desinteresse com relação à realidade externa. Existe aí um ensimesmamento, sei lá se existe esse termo, mas faz sentido, em que essa libido é toda retraída para o próprio eu, e eu fico focado no meu próprio eu, e o lado de fora simplesmente não me interessa. Posso pensar então, obviamente, no estado de luto, quando você perde o seu objeto de amor. Imagina, se você investe libido nesse objeto, e esse objeto foi embora, esse investimento vai ficar sem ponto nenhum para se ancorar. O que é feito com essa energia? Ela é retraída e volta para o ego. Então ele chama isso de estado de luto. E Freud traz uma frase no livro que é o seguinte: concentrada está a sua alma no estreito orifício do molar. Que ele vai dizer que basta você ter uma grandíssima dor de dente no seu molar, que você pouco se importa com o mundo à sua volta. A sua única grande questão é a sua dor de dente, aquela coisa ali, o seu ser é a sua dor de dente. O seu ser, por exemplo, pode ser uma cólica menstrual. O seu ser pode ser aquela topada com o dedinho do pé na quina de alguma coisa. O seu ser está focado na pedra que você tem no rim. O seu ser está focado em alguém que você perdeu. Então, por mais que você tente, sei lá, você terminou um relacionamento, terminaram com você, vocês fizeram um acordo, né? O relacionamento fez um acordo, a pessoa entrou com o pé, você entrou com a bunda. Você então perde esse amor, onde você vai investir, você só tem a opção de retrair. As pessoas te chamam para ir para a balada, mas você não está afim de ir, porque você quer ficar em casa ensimesmado. Até que futuramente você encontra um outro tipo de objeto em que você possa voltar a investir a sua libido. Mas é bem interessante que quando acontece esse estado, a sensação que nós temos é de que nunca mais encontraremos algum objeto para amar na vida. Esse é o nosso ponto. Um dos desesperos é esse. Fica assim inconcebível pensar que uma outra pessoa poderia aparecer na nossa vida e que você possa voltar a amar como você já amou. O outro lado, quando eu penso nesse investimento quantitativo, então eu tenho lá, nesse ponto que eu falei do luto, a libido está concentrada no ego. Mas eu tenho também o lado inverso, quando acontece isso, que é o estado amoroso que o Freud fala. Então que existe uma despreocupação com o eu fica empobrecido. Tanto que o Freud vai dizer que quando estamos apaixonados, quando estamos amando, nós simplesmente deixamos de nos preocupar com nós mesmos e nos preocupamos exageradamente com o nosso objeto. Nos tornamos, de acordo com Freud, humilde. Bem interessante aqui uma nota de rodapé, porque nessa hora também tem a questão, como você investe sua libido no objeto, você então fica o tempo todo preocupado, vai que eu perco esse objeto. É por isso que na paixão não admitimos perda, porque como é que seria? É como se eu pegasse todo o meu dinheiro e investisse num único banco. Se esse banco falir, ferrou, vai ser minha falência. Então, obviamente, eu não quero perder meu objeto. E o Freud vai dizer em determinado ponto da obra dele, né? Então, quem ama vai sofrer. Sofrer com a ameaça, a preocupação de perder esse objeto. Porém, se a pessoa não amar, ou seja, não investir sua libido no objeto, ela vai ter que retrair a libido para o próprio eu. Então, se ela não sofrer, o que vai acontecer? Ela vai adoecer no seu narcisismo. Então, a gente poderia formular assim: quem ama sofre,
quem não ama adoece. Olha que escolha complicada aqui. Mas voltando para o texto, a frase que é colocada é a seguinte: quem ama torna-se humilde, porque simplesmente o eu não está investido da libido, o foco, a atenção, o grande ponto de investimento é o objeto. Pensando nisso, Freud vai dizer que o tempo todo estamos nessa alternância quantitativa de libido. Juntando isso com a ideia do autoerotismo, narcisismo, amor de objeto, vamos entender da seguinte maneira. Até fiz o esquema para vocês aqui, ó. Vocês vão enxergar aí embaixo, ó. Deixa eu ver, aí, focou. Aqui eu tenho autoerotismo, aí tem ego, narcisismo, aí depois tem complexo de Édipo, amor de objeto. Reparem aí no desenho que eu vejo o seguinte: esse primeiro narcisismo eu chamo de narcisismo primário. Todo mundo vai passar por ele necessariamente. Acontece o complexo de Édipo, começa o drama edípico, vem o momento da castração. O que é a castração no fim das contas? A castração é um tal de destronamento do narcisismo. Se você ler esse texto do Freud, Introdução ao Narcisismo, ele traz uma expressão muito interessante que é Sua Majestade o Bebê. Narcisismo, o bebê ele é o rei de um reino, ele é o que manda em tudo. Então a criança quer que as pessoas em volta dela parem de falar porque ela quer ser o centro das atenções, ou ela quer falar alguma coisa, ou simplesmente ela não quer que você fale com outra pessoa. Por que isso? Porque ela está exercendo o seu poder. Então é uma fase que a criança exercita o poder. É o poder de mandar, o poder de fazer, as escolhas são só delas. E obviamente ela toma o mundo todo, né, baseado em si mesma. E é interessante, um dos fenômenos que você encontra nessa fase narcísica é o transitivismo. Como ela é a única coisa, ela é ela e ela é tudo, ela vê uma outra criança e ela toma outra criança como sendo ela mesma, uma confusão narcísica. Então se a criança cai e começa a chorar, ela começa a chorar junto. Ela assiste lá videocassetada, a criança... ela assiste lá videocassetada, a criança cai na videocassetada e chora, ela vai lá e começa a chorar também. Então faz muito confuso esse narcisismo porque só tem eu. Acontece então a castração, e o que é a castração? É o destronamento desse lugar narcísico. É a hora que a frase do Sartre vai ser muito importante, que é o inferno são os outros. Por que é interessante pensar no inferno são os outros? É a hora que eu vou precisar necessariamente levar em consideração a existência do outro. Então a libido que era investida no meu próprio eu, no narcisismo primário, ela é desinvestida do eu e passa a ser investida nos objetos. E aí volta para o raciocínio, invisto nos objetos, estados amorosos. Por um lado, é importantíssimo porque isso é saudável, senão ficaríamos fechados narcisicamente em nós mesmos. Mas por outro lado tem a preocupação, o medo, o sofrimento de vai que eu perca o meu objeto de investimento. É interessante, não vou falar disso agora aqui, mas se você quiser, você procura lá no meu canal, eu falo das estruturas, neurose, psicose e perversão. É bem interessante pensar no resultado, né? Muito interessante pensar nas estruturas como resultado dessa passagem do narcisismo para o amor de objeto. Em linhas muito gerais, porque não cabe aqui, mas você encontra lá nessa aula. Quando a gente pensa na psicose, como se fosse essa passagem, né, seria a passagem para o amor de objeto, mas tem uma recusa, fica no lugar narcísico, que pode inclusive escorregar para um autoerotismo. Então eu pensaria que o estado, a estrutura maníaco-depressiva, né, esse estado de melancolia que seria um retorno a esse autoerotismo. Eu teria então ali a neurose como esse lugar no amor de objeto, mas com fantasias narcísicas. E eu teria na perversão esse lugar de amor de objeto, porém de alguma forma consegue regredir para essa fase, para esse estágio narcísico, e consegue, através da coisificação do outro, de colocar a sua lei como a lei do outro, ele consegue dessa forma fazer uma manobra e volta a esse lugar narcísico. Então ele consegue ficar num duplo lugar. Não dá para falar mais sobre isso aqui, o vídeo ficaria extenso, mas recomendo esse vídeo para vocês. Então temos isso. Freud vai dizer que essa passagem, então, narcisismo primário, vai então para o amor de objeto e pode ter essa recusa nesse lugar de amor de objeto e um retorno para o narcisismo primário.
Nessa hora, de fato, ele vai usar como exemplo a megalomania da esquizofrenia, ou seja, ele localiza esse retorno para o narcisismo como algo patológico. Só que agora não chama mais de narcisismo primário, sim de secundário, porque foi para lá e voltou. Então acontece o édipo, mas tem uma certa recusa e um retorno. Então Freud começa pensando que esse narcisismo seria algo patológico, e nesse texto ele começa pensando por essa via do patológico, mas vai mostrar que não necessariamente é patológico. Por quê? Mesmo uma pessoa neurótica, uma pessoa entre aspas normal, quando ela perde um objeto de investimento, ela também regride, né, a sua libido para o próprio eu e volta para esse lugar narcísico. Então eu poderia pensar o narcisismo secundário dentro dessa proporção. Então imagina o seguinte, um exagero de investimento e um total empobrecimento da realidade seria característico da megalomania da esquizofrenia. Agora, quando eu falo de algo não tão abrupto dessa maneira, não tão extremista, eu posso pensar que é o processo, entre aspas, normal de investimento e retração de libido. Vai ser bem interessante, não vai caber na aula de hoje, eu vou deixar para uma próxima aula, quando eu penso no estado da melancolia. Por isso que Luta e Melancolia é um texto que eu disse para vocês que está atrelado a esse. Porque veja, eu tenho investimento da libido nos objetos, estado amoroso. Se eu perco o objeto, a libido se retrai, estado narcísico, é o estado de luto. Né? E no estado de luto o que acontece? Um desinteresse na realidade e um superinvestimento no eu. Mas quando eu penso na melancolia, existe um desinteresse da realidade e um desinteresse do próprio eu, caracterizando inclusive o masoquismo moral. Então parece que na melancolia o objeto desapareceu e o eu de alguma forma desapareceu também. Mas isso vai ser o assunto da nossa próxima aula, Luta e Melancolia. Seguindo desse texto, então temos esses dois estados, estado de luto e amoroso, ficamos nessa alternância de investimento. E uma outra coisa que traz aqui é a respeito dos tipos de escolha objetal que fazemos. Freud vai colocar que existem duas escolhas, anaclítica e narcisista. O que é anaclítica? Depois do complexo de Édipo, quando vai acontecer a escolha do objeto, a pessoa tem como parâmetro as pessoas que cuidaram dele na infância. E quando você pensa na narcisista, toma a si mesmo como modelo de escolha de objeto. Freud vai dizer que é mais comum esse segundo tipo, essa escolha narcísica de objeto, nas mulheres. Claro que tem todo o contexto que o Freud fala isso, né, o contexto de uma sociedade muito mais repressora e machista, mas ainda assim é interessante pensar independente de ser mais na mulher ou no homem, mas pensar de dois tipos de escolha, a anaclítica e a escolha narcísica, em que na escolha narcísica o que você percebe é muito mais uma necessidade de ser amado, enquanto na anaclítica uma necessidade maior de amar. Ainda nesse sentido, e é um outro ponto que é trazido nesse texto, bem interessante para finalizar, é o conceito de ideal do ego. Eu também vou trazer em algum momento a diferença de ideal do ego, ego ideal e superego. De qualquer forma, ele faz aqui um apontamento importante, diz assim, ó, os impulsos sexuais são sempre sujeitos à repressão. Muito bem. Decorrente do conflito E essa repressão ela é decorrente do conflito que opõe as exigências dos impulsos sexuais e as exigências éticas do ego. Então, nesse sentido, pensando nas escolhas anaclítica e narcísica, a escolha narcisista terá uma repressão muito maior. Aí ele coloca assim, a repressão é maior naquele indivíduo que fixou um ideal em si mesmo, e não o ideal fora, o ideal no seu cuidador. Aí diz aqui, ó, aquilo que o sujeito projeta diante de si como sendo seu ideal, na verdade, é o substituto do narcisismo perdido da infância. Então olha que interessante, está dizendo que, por isso que eu falei no começo do vídeo, que na nossa personalidade existe uma raiz, existe uma parte narcisista. Está colocando aqui que nesse sujeito, o seu ideal, esse sujeito que faz uma escolha narcísica, o seu ideal nada mais é que um substituto do seu narcisismo perdido da infância. Então existe aquele narcisismo que foi perdido e ele funciona, que era de uma perfeição tamanha, e ele funciona como um referencial ideal que fica o tempo todo se medindo o ego ideal com o ego real. E obviamente sempre o ego real vai ser insuficiente para esse ego ideal.
Essa insuficiência é interessante, que acaba sendo um elemento crítico da personalidade. Só que o Freud aqui ainda não tinha descoberto o superego. Então ele fica ali caminhando por pontos que, quando você estuda o superego, fala assim, está aqui, mas ele ainda não descobriu isso. Então ele fica numa trabalheira para tentar compreender essa insuficiência do ego real diante do ego ideal. É interessante também, para finalizar a nossa aula de hoje, que essa questão desse narcisismo perdido da infância, ele é preservado nos filhos. Então, obviamente, todos os pais tomam seus filhos como os seres mais perfeitos que existem, e muito frágeis e também muito capazes, muito especiais, etc. e tal, que nada mais são que projeções narcísicas de si mesmo. Quem atende criança sabe que a grande dificuldade é quando você começa, a criança chega com um determinado problema. E esse problema normalmente tem a ver com projeções dos pais. Aquilo que eles gostariam de ter feito, ou que fizeram, quer replicar nos filhos, ou quer reparar através dos filhos. E quando você começa a atender essa criança que ela melhora, obviamente acontece uma ferida narcísica nos pais, e eles sentem que a criança está pior, e obviamente vão querer tirar do processo. Porque quando elas ficam melhores, elas deixam de ser iguais a eles, e isso é insuportável para um narcisista, ou melhor, para a nossa porção narcísica. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos!